Bom dia, família! Que alegria estar novamente outro domingo louvando a Deus como família, amém? Se você não me conhece, me apresento. Meu nome é Juan Carlos Arias e junto a minha esposa Juliana Arias temos o privilégio, a honra e a alegria de liderar esta região da igreja de São Paulo, amém? A região sul e oeste, amém? Se você nos está visitando hoje, senta-se bem-vindo a esta reunião familiar, porque como eu gosto de falar, não queremos jogar ou brincar a ser família, que queremos realmente ser a família que Deus deseja, amém? Hoje chegou o momento da pregação, o momento para escutar a palavra de Deus. E não sei se seu coração esteja pronto agora para escutar a palavra, mas vamos a orar para preparar nossos corações, amém? Vamos a orar. Se você quer levantar suas mãos, senta-se livre de louvar a Deus. Deus Pai Santo, Senhor, muito obrigado, Pai. Primeiramente porque o Senhor nos acordou hoje, Deus. Porque o Senhor que nos dá a vida, Deus, o aliento, todas as coisas, Deus, vem do Senhor. Eu dou graças ao Senhor porque o Senhor tem permitido que hoje estemos aqui, Deus, reunidos como família. Eu sei que cada homem e cada mulher não está aqui, Deus, por acaso. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um plano para nossas vidas e que é através de sua palavra, Deus. Porque eu sei, o Senhor permite que nós enxerguemos seu plano para nossas vidas. Eu peço hoje, Deus, por mentes, por corações abertos, corações receptivos, Deus, a sua palavra. Que hoje, cada uma das pessoas aqui possam olhar além do homem que está aqui. E realmente olhar ao Senhor através de sua palavra, Pai. Pai, fica conosco neste tempo. Queremos glorificar ao Senhor com nossas vidas. Eu peço, Deus, em nome de todas as coisas, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, quem está animado para escutar a palavra de Deus? Amém. Agora, imagina isso. Alguém fala para um homem, alguém fala para outra pessoa isso. Dormir 3 horas, irmão, é suficiente para você ter uma vida plena. Imagina que alguém fale para outra pessoa: dormir 3 horas é suficiente para viver uma vida plena. E esse outro homem acredita isso. Que é o que vai acontecer depois de uma semana? Uns falam morreu, não acho que morre, ainda não. Não, mas cansaço. Eu sei o que acontece em minha casa quando alguém não dorme bem e que fica irritável, né? Fica um pouco assim, não estou falando, eu só moro com uma pessoa, amém? Mas depois de um mês, mais saúde, problemas de saúde, depois você começa a tomar decisões ruins. E provavelmente uns meses de você seguir esse conselho ou acreditar essa mentira, você começa a apresentar depressão, ansiedade, e o futuro, sua vida pode tornar-se um inferno, amém? E no final você pode morrer. Por quê? Porque dormir 3 horas não é suficiente para você estar bem. Porque você acreditou, essa pessoa acreditou na mentira. E por que falo essas coisas, irmãos? Porque uma mentira, quando você acredita ela, tem consequências grandes e reais. Pode que o que você está acreditando não seja real, mas se você age acreditando na mentira, você tem consequências reais, amém? E isso pode acontecer em todas as áreas de nossas vidas, fisicamente, mentalmente, mas também espiritualmente. Por isso, não é uma casualidade que o Satanás seja chamado na Bíblia como pai da mentira. Em João 8, fala que Satanás é o pai da mentira. Por quê? Porque Satanás conhece o poder da mentira. Porque Satanás conhece o que pode acontecer em sua vida quando você acredita na mentira, amém? Mas o oposto, irmãos, também é real. Satanás conhece o poder da verdade. Satanás conhece o que pode acontecer em sua vida se você acredita na verdade. Em João 8:34, não tem que ir lá, Jesus fala: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
Satanás entende que você pode ser escravo de uma mentira. Mas quando você começa a acreditar na verdade, você se torna liberto, amém? Mas não só isso. Jesus fala em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? E esse é o poder da verdade. Quando você acredita na verdade, você não só começa a se tornar mais como Jesus, mas você começa a tornar-se mais perto de Jesus também, amém? Irmãos, vivemos em uma batalha constante entre o bem e o mal, entre a verdade e entre uma mentira. O inimigo, Satanás, vai fazer todo o possível para você viver conforme uma mentira, que mesmo não sendo real, as consequências tornam-se reais em sua vida. Mas nós temos algo para nos defender, e é a verdade, amém? É a palavra de Deus, é Jesus mesmo que fala que é a verdade. Por isso, irmãos, hoje aprenderemos 3 mentiras com as quais Satanás nos quer enganar todo o tempo. Mas não só isso, como você pode batalhar contra essas mentiras com a verdade, amém? Por isso, o título de minha aula hoje é Vencendo o Engano. Vencendo o engano. Ou a fé para vencer o engano. O que você gosta mais, você pode escolher, amém? Primeiro ponto. O engano da autopreservação. O engano da autopreservação. Acho que é uma palavra que provavelmente não todos conhecemos, por isso vou definir que é autopreservação. Autopreservação é o instinto natural do homem de se proteger. O instinto natural do homem que quando o homem olha um risco em sua vida, um perigo, ele quer evitar riscos, ele quer se proteger e conservar o que tem. Então muitas vezes quando você se sente ameaçado, você vai se autopreservar, você vai fazer todo o possível para você estar bem. Está comigo, irmãos? Sim. Dá para entender? Sim. Dá para entender a oportunidade? Amém? Sim. Amém. A autopreservação, irmãos, é o impulso de se proteger a si mesmo. E isso pode ser um engano. Vamos para Marcos 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Agora, se você fala ou você fala algo para mim desde lá, senta-se confortável em fazer isso. Eu quero escutar vocês também falando. Se você gostou de algo, fale amém. Acho que muitas pessoas têm medo da palavra aleluia, mas se você quer soltar uma aleluia também está bom, amém? Vou fazer uma separação aqui, isso não tem nada a ver com a pregação. Mas irmãos, acho que como muitas vezes nós como discípulos, em algum momento de nossa vida vivemos uma vida muito religiosa. E onde as pessoas falam aleluia, mesmo estando em pecado, vivendo em pecado, alçando suas manos, mesmo estando em pecado, sendo imorais. Nós começamos a reagir de um jeito oposto. Não queremos ser religiosos, mas deixamos de fazer coisas que são boas para Deus. Falar um aleluia, alçar as manos é bom para Deus. Mas você não quer que seja simplesmente algo hipócrita. Você quer que seja algo bom e real, amém? Então não seja religioso, mas louve a Deus com todo o seu coração, amém? Marcos 10, versículo 17. Diz assim. Disse: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, e não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não harás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, todo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então aqui vem um jovem rico, fala a escritura, vem correndo até Jesus e se pôs a joelhos, perguntando ao mestre como eu posso heredar, fala heredar, né? Heredar a vida eterna. Herdar a vida eterna, amém? E Jesus fala: siga os mandamentos. E ele, muito animado, fala: eu faço essas coisas. Eu já faço essas coisas. Eu sei que as coisas são boas, por isso
e fez elas. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Então, olha como Jesus amou a este homem. Olha, e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possuiu e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Primeiro ponto, o engano da autopreservação. O que acá acontece? Depois de que Jesus responde a pergunta para ele, o que você tem que fazer, ele sigue perguntando, que mais? Que mais eu tenho que fazer? Ok, venda tudo que você possui e venha e siga-me. Mas ele ficou pensativo e se afastou triste. O jovem rico decidiu não obedecer a Jesus, não seguir a instrução de Jesus. ¿Por qué alguien faría algo así? Él venía animado, él estaba animado, él realmente quería. Este homem estava disposto, já estava obedecendo coisas. Mas eu acredito, irmãos, que este jovem caiu no engano da autopreservação. Qual é o engano da autopreservação? Acreditar o que Jesus te pede fazer, ou te pede, para deixar, vai em contra de seu bem-estar. Em outras palavras, acreditar, ou qual é o engano da autopreservação? Acreditar que o que Jesus te diz para fazer não é bom para você. Provavelmente não é o melhor para você. E quando você pensa desse jeito, provavelmente é isso. Não é bom para mim. Você começa a quê? A racionalizar sua obediência e termina não obedecendo a Deus. Se Satanás pode te convencer, irmão, de que o que Jesus fala e te diz fazer não é bom para você, você começa a se autoenganar, acreditando que provavelmente é melhor não fazer o que Jesus pede. Se Satanás pode fazer você pensar, isto não é bom para mim, provavelmente isto é muito para mim, tenho que me proteger, você vai acabar fazendo o que você acha que é melhor para você, mesmo se é o oposto a lo que Jesus disse. Estão comigo, irmãos? O jovem rico não acreditou a Jesus. O jovem rico não acreditou no que Jesus falou. Provavelmente ele pensou, o que vai acontecer comigo se eu vendo todas as minhas coisas? Se eu fico sem nada? O que vai acontecer em minha vida? Como vou realmente a crescer se eu faço o que Jesus falou para mim? E depois de ele estar pensando muito em lo que Jesus falou, ele decidiu fazer o quê? O oposto àquilo que Jesus fez. Esse é o engano da autopreservação. Racionalizar sua obediência ao ponto de não acreditar que o que Deus está falando para você é o melhor para você. Estão comigo, irmãos? Basicamente é isso. O jovem não acreditou que o que Jesus mandou a ele para fazer era o melhor para ele. Mas realmente, irmãos, qual foi? Essa foi a mentira que ele acreditou. Provavelmente isto não é o melhor para mim. Provavelmente isto não seja bom para mim. Mas qual é o oposto? Que foi exatamente o que o jovem rico não entendeu e não acreditou. Vamos para o versículo 26. Versículo 26 de Marcos 10 diz assim: os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns a outros, neste caso, quem pode ser salvo? Versículo 27 fala assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim ou do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já não tenho por presente já não tenho presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqui vemos realmente a verdade que o jovem rico não acreditou. Ninguém que tenha deixado todas estas coisas por minha causa
Ninguém que haya deixado todas as coisas não vai receber mais de 100 vezes as coisas que deixou. O jovem rico não acreditou em muitas verdades que Jesus falava para ele. Uma delas é: quando Jesus te diz fazer algo, sempre é para teu bem-estar. Todo o que Jesus fala para você fazer não é porque sirva para ele, mas é porque é bom para nós. Estão comigo, irmãos? Jesus conhecia o coração do jovem rico. Jesus conhecia as fraquezas do jovem rico. Jesus não estava pedindo para ele fazer algo que não era bom para ele. A verdade é que Deus estava falando algo que ia libertar o jovem rico. Porque realmente o problema dele era a idolatria. Era esse desejo de ter dinheiro. Esse desejo que escravizava ele. A Jesus pedir para ele deixar tudo. Jesus estava realmente pensando no melhor, o bem-estar do jovem rico. Mas isso foi o que o jovem rico não acreditou. Ele não acreditou que quando Jesus te diz para fazer algo, é por seu bem. É para nosso bem-estar. ¿Estão comigo, irmãos? O jovem rico se convenceu, se enganou com o contrário. Provavelmente esto não é o melhor para mim. E nesse momento decidiu afastar-se de Jesus e sua salvação. Uma segunda verdade, irmãos, que o jovem rico não entendeu, é que Deus nunca te pede algo para te empobrecer. Jesus nunca te pede algo para te empobrecer, mas para te multiplicar as coisas. Mas se requer de fé e obediência e acreditar que Ele é bom, para que Ele possa cumprir essa promessa. ¿Estão comigo, irmãos? Não há ninguém, irmãos, que possa deixar algo por Deus que Deus não vaya a retornar ainda mais. E isso, irmãos, temos que levar a nossa vida personal. Muitos momentos de nossa vida, Deus nos pedirá que façamos coisas muito difíceis. Ou Deus vai pedir para nós de nos afastar de coisas realmente importantes para nós. Pode ser limitar um relacionamento ou uma amizade que está tirando seu foco de Deus. Pode ser procurar um trabalho que não consuma sua vida. Pode ser isso. Pode ser cortar com um hábito ou um hobby que te leva a pecar com Deus. E aí é onde o engano da autopreservação entra. Será que isso é o melhor para mim? Será que isso mesmo é o melhor para mim? Será que realmente Jesus está pedindo isso para mim fazer? Ou para me afastar? Como vou colocar em risco um relacionamento de tanto tempo? Como vou colocar em risco minha economia? Realmente acho que isso não é o melhor para mim. E começamos a racionalizar nossa obediência. E começamos a acreditar na mentira de que talvez não acho que isso seja o melhor para mim. Não acho que Jesus realmente que deseje isso. Acho que o que Jesus pede não seja realmente o melhor. Esse, irmãos, o engano da autopreservação, irmãos. Mas lembre-se da verdade. A verdade é que Deus conhece o teu coração. Deus conhece mais você que você mesmo conhece você mesmo, amém? E o que por fora parece uma perda, na realidade é Deus te salvando e cuidando de seu coração, amém? Se Deus te pede fazer algo ou deixar algo, por mais difícil e doloroso que pareça, sempre será para tu próprio bem, para seu próprio bem-estar. E essa é a verdade. Estão comigo, irmãos? Outra verdade é que se Deus te pede fazer algo, deixar algo, nunca é para te empobrecer, mas para te multiplicar, amém? E uma pessoa que realmente me inspira nesta área, e tenho a honra e o privilégio de estar casado, é minha esposa, amém? Muitos de vocês conhecem minha esposa é americana, nascida nos Estados Unidos. Minha esposa tem vivido o sonho americano desde que nasceu, amém? Ela fez a faculdade em uma das melhores universidades da Florida. Ela estudou o que queria, ela tinha tudo. Mas Jesus pediu para ela deixar coisas no processo de estudar a Bíblia. Ela tinha um relacionamento de mais de 8 anos antes de estudar a Bíblia. E ela tirou esse relacionamento porque não era bom para ela. Porque não ajudava ela a se aproximar a Deus.
Não só isso, ela rendeu sua própria faculdade, ela rendeu sua própria carreira, seu futuro, para se tornar o que Jesus queria que ela fora. Ela entendia, desde Jesus nunca me vai pedir tirar nada da minha vida que não seja bom para mim. E mesmo seja difícil, e mesmo seja doloroso, Deus é bom sempre, e Ele quer meu bem-estar. E ela fala abertamente, ela recebeu ainda mais de lo que deixou. Ela recebeu ainda mais de lo que ela tirou de sua vida. E isso é um grande exemplo. Amor, você é um exemplo para muitos de nós, amém? E isso é inspirador, irmãos. Mas esse é o padrão de um discípulo. Um discípulo acredita a verdade de que Deus é bom sempre. Amém. Mesmo se o que Ele te pede dói. Por quê? Porque Ele não quer te empobrecer. Ele quer te multiplicar as coisas que você tira de sua vida por causa dele. Estão comigo, irmãos? Hoje, irmãos, Deus pode estar te chamando a fazer algo muito difícil. Ou deixar algo, se afastar de algo que é muito especial para você. A pergunta é, o que você vai fazer? Você vai cair no engano da autopreservação? Racionalizar sua obediência ao ponto de falar, provavelmente o que Jesus me pede não seja o melhor para mim. Ou você vai acreditar a verdade e vai obedecer a Deus, amém? Não caia, irmãos, no engano da autopreservação. Estão comigo, irmãos? Estão animados hoje? Porque eu estou. Segundo ponto, o engano da fé pesada. O engano da fé pesada. Qual é a mentira que podemos crer? Qual é a mentira que nos acreditamos? A mentira, o engano, a fé pesada. Seguir a Jesus é difícil demais. A obediência é um peso. Essa é uma mentira. Quais são os sintomas de uma fé pesada? Acho que eu tenho que fazer isso agora. Acho que se não faço isso, meu líder me vai ligar. Acho que eu preciso fazer isso porque senão vão falar algo para mim. E você começa a ter uma fé pesada. Todos se tornam um fardo. Um constante reclamar. Que difícil. Que difícil. Não, você está no estudo bíblico. Se está no estudo bíblico, não sei. E você fala, não, ser discípulo é muito difícil. E você começa a desmotivar a pessoa estudando a Bíblia. Com sua fé pesada. Não, você tem que ser um discípulo, mas é muito difícil. Você tem que se negar sempre. E você transmite menos fé que a que você realmente dá. É uma fé pesada. Mas isso é uma mentira, irmão. A fé que Deus deseja não é uma fé pesada, amém? Vamos para 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos aos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo a seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Uau! Que escritura incrível! Aqui fala de uma fé verdadeira, uma fé que vence o mundo, uma fé que ama a Deus, uma fé que obedece seus mandamentos, porque seus mandamentos não são pesados. Então, irmãos, qual é o engano à fé pesada? Acreditar que é muito difícil. Se queixar todo o tempo porque obedecer a Deus é difícil, mas a Bíblia fala uma verdadeira fé, não uma fé pesada. É uma fé que vence ao mundo, amém? E eu penso, irmãos, eu realmente me sinto triste para as pessoas que têm uma fé pesada. Eu me sinto triste. Eu não quero viver essa fé. Eu sinto triste porque se está negando todo o tempo, mas não estão curtindo sua fé. E não sei se realmente você pode se negar até a sua morte com essa fé, e não sei se essa fé vai levar você ao céu. Provavelmente você pode morrer na igreja, dentro da igreja, e não ir ao céu.
Porque estar aqui não significa que você vai estar no céu. É sua fé. É sua fé a Deus. E uma fé verdadeira não é uma fé pesada, amém? Então, estar aqui não adianta nada. O que sirve é quando sua fé olha a Deus como alguém bom e você curte estar e obedecer a Deus. ¿Están comigo, irmãos? Porque há pessoas fazendo pouco, sentindo-se carregadas, e porque há pessoas fazendo muito, sentindo-se felizes. Esse é o princípio, irmãos. É porque o problema não é na fé. A obediência se sente pesada quando o coração não está alinhado com Jesus, irmãos. Não é questão de os mandamentos. Os mandamentos não são pesados. O problema é o coração duro, que realmente pode estar pesado. ¿Estão comigo, irmãos? Não é, irmãos, estar na missão, ou compromisso, obediência, que pesa. Não é, irmãos. Não são essas coisas. É o coração frio que faz todo ficar pesado. E, irmãos, eu já me senti pesado muitas vezes. Eu tinha muitos momentos em minha vida onde a fé tornasse um fardo para mim. Onde liderar se tornou um fardo para mim. Mas eu não podia culpar as coisas que Jesus falava para mim para fazer. Eu só podia olhar para mim e olhar meu coração. Porque esse realmente é a raiz de todas as coisas, irmãos. O que nasce de seu coração. As coisas mudaram, por fora não. Mas quando eu comecei a ir a Deus, as coisas mudaram adentro. E quando as coisas mudam por dentro, as coisas mudam por fora. Mesmo se não mudam. Espero que entendam isso. Porque o problema não é o problema, irmãos. O problema é que não é muito o que você tem que fazer, mas com que coração está fazendo as coisas. Vamos para Mateus 11. Mateus 11. Espero que seja Mateus 11. Não estou muito convencido, mas Espírito Santo, ajuda-me aqui. Mateus 11, versículo 28. Amém? Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecargados. Sobre vos, tomem, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, se você sente pesado hoje, o fardo de quem você está levando? O fardo de quem você está levando? Porque não é de Jesus. Se você se sente sobrecarregado, se você se sente pesado, você tem que se perguntar, você está levando um fardo? E isso é óbvio. Mas não é o fardo de Jesus, não é a carga de Jesus, porque Jesus fala aqui: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, não podemos cair no engano da fé pesada. A fé não é difícil, a fé não é difícil, a fé não é um peso. A fé nos afasta do mal, a fé nos aproxima a Deus, a fé nos faz vencer o mundo, não é algo pesado. É algo que realmente Deus deseja que curtamos. A verdade vence o engano da fé pesada quando lembramos que seguir a Jesus é descanso, não opressão. Amém. Seguir a Jesus tem que ser um descanso, amém? Amém. Mas tem outra razão por a qual muitas vezes se sente um peso, amém? Vamos para Lucas 9. Vamos lá, irmão. Muito bom, irmão. Em Lucas 9. E esta escritura é difícil, irmãos. É desafiante. Mas, se realmente entendemos, se enxergamos a escritura, você pode realmente entender. Entendo porque muitas vezes a fé torna-se pesada. E em Lucas 9, versículo 57. Eu acho muito engraçado o título dessa secção, né? Qual difícil é seguir a Jesus. Isso é antibíblico, irmãos. O título não é inspirado por Deus, amém? Não acreditem nisso. É o título mais antibíblico de todos. Mas fala assim: quando andavam pelo caminho,
Un hombre le dice: yo te seguiré por onde quer que fores. Jesús respondió: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: desde que os mortos sepultem a seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu penso nessas pessoas. Essas pessoas estavam falando coisas muito importantes. Estavam falando de família, estavam falando de suas possessões, as coisas que elas tinham em sua vida. Estavam falando de família, relacionamentos, coisas importantes. E eles podem ter pensado: mas Jesus, isso é muito difícil o que você está falando. Eles podem ter pensado: Senhor, que você nos está pedindo? Para eles, a radicalidade de Jesus podia ter parecido um peso. Mas é por isso, irmãos, não é como vocês querem, é como eu peço, falou Jesus. Porque muitas vezes se torna um peso nossa fé, porque muitas vezes acreditamos que a fé tem que se moldear a nossas expectativas. Pensamos que a fé tem que se moldear ao que nós queremos. E se eu penso que é importante, tem que ser importante para Deus. Sin entender que Deus já falou para você o que é mais importante. Por isso é que a fé se torna um peso. Porque você está colocando suas expectativas de lo que tem que ser importante por encima de lo que Deus essa fala para você que tem que ser uma prioridade. ¿Estão comigo, irmãos? Muitas vezes, irmãos, isso é o que acreditamos. Acreditamos que o trabalho é importante. Acreditamos que a família é importante. Acreditamos que o dinheiro é importante. Mas se torna a fé, se torna um peso quando acreditamos que essas coisas são mais importantes que o que Jesus já falou que é mais importante. Avançar o reino de Deus. Estão comigo, irmãos? A fé se torna pesada. E se torna pesada quando você não tem um bom relacionamento com Deus. Ou quando você colocar suas condições, expectativas por encima de sua obediência. Hoje, irmãos, qual é o resultado de sua vida? O que você sente hoje em seu coração? Você sente o fardo leve de Jesus ou uma fé pesada? Porque isso pode ser um engano. ¿Estão comigo, irmãos? Terceiro e último ponto. O engano do conhecimento. O engano do conhecimento. Todos temos, Deus tem a expectativa para cada um de nós de crescer e conhecer mais sua palavra, amém? Se você tem mais anos, mais dias, mais meses como discípulos, você começa a aprender mais, amém? Você começa a conhecer mais da palavra. Você começa a viver mais coisas, você tem mais experiência. Mas podemos começar a nos enganar com uma mentira. Já sei isso já não aplica para mim. Provavelmente isso já não aplica para mim. Eu já sei essas coisas. Provavelmente eu não tenho que fazer do mesmo jeito que eu fazia ao princípio. Começamos a nos enganar, irmãos. Talvez eu já não tenha que estar na missão. Sim, eu já fiz discípulos por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Provavelmente eu não tenha que estar na missão. Mas esse é realmente isso bíblico. Eu acho muito interessante porque tem uma secta afora que você, para ser um discípulo, precisa estar 2 anos na missão. Tem uma secta, e não vou falar nomes porque não dá para falar nomes das sectas, né? Mas que você tem que fazer 2 anos da missão. Depois disso você não tem que fazer mais. Você está tornando sua fé uma secta. Você já fez, já não tem que fazer mais. Onde a Bíblia fala isso? Não, e esse é o problema do conhecimento. Você já sabe que tem que fazer. Provavelmente você já tem feito. Mas a pergunta é: você está fazendo hoje? Vamos para 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8. Versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos tenemos conhecimento.
Aqui todos temos conhecimento. Se você é um discípulo, você tem conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Amém? Que faz você espiritual não é seu conhecimento. É quando você está aplicando essas coisas. Aplicando essas coisas desde o amor. Amor por os perdidos, amor a Deus, amor por seus irmãos. Pode acontecer com as pessoas religiosas lá fora. Muitas vezes acontece que estudamos a palavra com pessoas religiosas. Eu tenho muitos anos na igreja, eu já sei isso. Eu cresci num lar cristão. Eu sei essas coisas. Não, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Isso não aplica tanto para mim, porque eu já fiz essas coisas. Eu já sei como funciona a fé. Não preciso de tempos com Deus todos os dias. E este é um engano, irmãos, de la exceção. Pensar que a palavra corrige a todos menos você. E isso é um perigo para muitas pessoas que têm muitos anos na fé. Eu quero falar com meus irmãos que têm mais de 20 anos na fé. Isso pode acontecer. São muitos aqui. E estamos realmente honrados de ter pessoas que han perseverado por muitos anos. Mas isso pode ser um engano. Já não aplica para mim. O antigo movimento eu fiz muitas coisas. Mas que importa? Que o antigo movimento é antigo. Você vive no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Que está vivendo você agora? Eu não estou falando que todos, mas pode acontecer no coração quando adquirimos conhecimento. Estão comigo, irmãos? O padrão é o mesmo, irmão. O padrão é para todos o mesmo. Mesmo se você tem 30 anos ou 3 dias como discípulo. Deus, Jesus não muda o padrão de obediência, amém? O irmão que eu me inspiro muito, quero levantar, é meu irmão Willy Nakada, amém? Willy tem 10 anos na fé, amém? Uma década. Isso é incrível. Ele tem um conhecimento de um homem de 10 anos. Na fé, isso é bastante. Ele tem mais anos na fé que eu, é incrível. Mas ele tem o conhecimento de um homem de 10 anos, mas o coração de um homem que se batizou ontem. Por quê? Porque ele sempre quer ter mais ideias, como avançar o reino de Deus. Para ele não é suficiente as ideias que aconteceram nesses 10 anos. Não, ele quer mais ideias novas para avançar o reino de Deus. Algo que me inspirou muito é que Willy foi discipulado por um irmão com um terço de 2 anos na fé dele. O irmão tinha 3 anos na fé, discipulando um cara de 10 anos na fé. Mas ele era humilde. Ele pedia conselho. Ele se deixava guiar por o irmão. E isso realmente é uma inspiração para nós. Irmão, muito obrigado por nos inspirar. Amém? Nossa fé, irmãos, não se mide por o conhecimento que você tem, mas pelo estado de seu coração. Vamos para Tiago 3. Estão comigo, irmãos? Estão animados? Incrível. Tiago 3, versículo 13. Tiago 3, versículo 13. Já vamos a terminar, irmãos. Diz assim. Tiago 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de todo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os frutos da justiça semeiam em paz para os pacificadores. Eu não preciso saber quanto você conhece a Bíblia. Mostre com seu coração, mostre com suas ações quanto você conhece a Jesus. Isso é o que fala a Bíblia. O conhecimento, a sabedoria não está nas coisas que você tem acá, mas nas coisas que saem de acá do coração.
O conhecimento que traz um caráter humilde como Jesus, esse é o verdadeiro conhecimento. Isso é verdadeiro, isso é verdade. Quanto mais anos passam na fé, irmãos, nós temos que ser mais humildes. Entre mais tempo passa na fé, temos que ser mais amáveis com as pessoas, mais celosos no culto, no louvor a Deus. Mas a pergunta é: está acontecendo isso? Aí é onde eu falo para os irmãos que têm 30 anos na fé: quanto você está mostrando o crescimento, o conhecimento que Deus quer? Porque o conhecimento se mostra por suas ações feitas em humildade e em paz, amém? Hoje, irmãos, podemos estar caindo no engano do conhecimento. Você tem experiência, você tem conhecimento, você está adquirindo isso todos os dias, mas como isso se está mostrando em sua vida? Por isso, tem uma forma prática de vencer o engano de conhecimento, amém? Tiago 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22. A Bíblia diz assim, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Irmãos, a única forma de não nos enganar é tomando decisões práticas. A pergunta é: que decisão prática você vai tirar hoje? Realmente, como você pode se assegurar de que você não está simplesmente aprendendo e se enganando-se a si mesmo, praticando as coisas que você sabe que precisa praticar? A verdadeira sabedoria, irmãos, não é saber muito, é obedecer a Deus sempre. Está comigo, irmãos? Em conclusão, irmãos, como cristãos podemos ser facilmente enganados. Podemos estar vivendo uma mentira e isso se reflete em los frutos de nossas vidas. O engano te debilita e te afasta de Deus. E Satanás sabe isso. Satanás quer te enganar, que você acredite na mentira. Mas o oposto é verdade também. Jesus fala que a verdade nos libertará. Jesus fala que é a verdade. E isto, irmãos, é uma batalha espiritual entre bem e o mal, entre a verdade e entre a mentira. Por isso hoje aprendemos 3 enganos de Satanás para nossas vidas, mas formas práticas para lidar com isso, amém? O engano da autopreservação. Deus te pede algo sempre porque é bom para você, não se convença do oposto. O engano da obediência, da fé pesada. A fé não é pesada, e se está tornando-se pesada, provavelmente você está acreditando uma mentira, amém? O engano do conhecimento. Você só mostra o que você sabe, agindo mais como Jesus, amém? Família, vamos aplicar essas coisas em nossas vidas. Vamos a tirar decisões dessas coisas e mudar não só nossas vidas, mas a vida das pessoas a nosso alrededor. Assim aprenderemos a ser luz para Deus e Ele será glorificado e que para Deus seja toda a glória, amém? Perfeito, irmãos, agora vamos a orar e vamos ter um break de 10 minutos. Deus Pai Santo, Senhor, muito obrigado, Pai, primeiramente por sua palavra, porque o Senhor realmente refresca, Senhor, a nossos corações, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra claramente, Deus, os planos bons que o Senhor tem para nós. Pai, eu peço que hoje esta palavra possa ficar em nossas mentes e nossos corações, mas também que possa ser, podamos agir, Deus, desde sua vontade e como você deseja, Deus. Pai, fica conosco neste tempo, abençoa este tempo de break. Pai, eu peço e oro, Deus, que podamos ter conversas espirituais, Deus. Conversas que realmente nos edifiquem espiritualmente e nos alimentem, Pai. Eu peço, oro todas essas coisas em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém.